A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus a bênção, o milagre, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir a bênção de Deus, sempre em nome do seu Filho e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos: vão por toda parte da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aí Jesus Cristo diz para eles: e aqueles que crerem, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, Jesus Cristo, ele diz no livro de Mateus, está relatado que Deus, o Pai, deu para ele todo o poder no céu e na terra. Por isso que Jesus Cristo, ele diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um só. Jesus Cristo, ele dá uma ordem aos seus discípulos para ensinarem aos seus ensinamentos. E aqui nós vemos, glória a Deus, aleluia, algo interessante para a igreja de hoje. Hoje nós vemos muitas nações religiosas que se dizem cristãs e evangélicas ensinando os seus ensinamentos, doutrinas, costumes. Nós vemos muitas ainda indo ali na antiga aliança e trazendo costumes de época, observâncias de alimento, de roupas, de dias, de pagamentos, para que os seus membros venham seguir e aí sim eles venham ser abençoados. Porque se a pessoa usar uma roupa que não tiver de acordo, ela será um mundano. Se ela comer algum alimento que não está de acordo, ela será um impuro. Se ela não pagar algo que não estiver de acordo com a antiga aliança, ela será um ladrão. Então nós vemos muitas regras que vêm da antiga aliança, que não vêm do Senhor Jesus Cristo. Mas aí Jesus diz: vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. O que eu quero vos dizer, que Jesus Cristo não deu uma ordem para eles dizendo: vão por todas as partes da terra e ensine os ensinamentos de Moisés, de Abraão, de Jacó. Ele pediu para ensinar os seus ensinamentos, porque Jesus Cristo tem um ensinamento para a sua igreja. O Novo Testamento, a Nova Aliança. Moisés, Abraão, Jacó cumpriram a sua missão, o seu tempo com Deus. Abraão, Isaque e Jacó cumpriram a sua missão com Deus. Antiga aliança. Na nova aliança,
Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Somos salvos pela graça e não pela lei. Aonde Tiago ele diz que aquele que quiser ser salvo pela lei não pode descumprir um tio da lei. E nós vemos hoje várias práticas e ensinamentos que são da antiga aliança, a lei de Moisés, e foram instituídas nas denominações citadas cristãs e evangélicas, e aonde, se pessoas não seguirem estas práticas, elas estão descumprindo a lei. Amados, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja de hoje, ela está pela nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter este entendimento, porque muitas fazem uma misturança, pegam ali algumas coisas da antiga aliança que lhe convém, formam as suas doutrinas, os seus costumes, mas não é assim que funciona. Ou a pessoa aceita a nova aliança de Jesus Cristo, sim, sim, ou não, não. Ou a pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sim ou não. Ou a pessoa aceita que Jesus é o único Senhor e Mestre para a igreja, sim ou não. Ou a pessoa aceita que Jesus é Deus e Filho de Deus, Filho de Deus, e Deus, o Pai, me deu todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. É preciso ler as Escrituras e crer no poder delas, e é aqui que o ser humano erra. O ser humano muitas vezes prefere ouvir a ensinamentos religiosos, práticas religiosas, do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitas denominações religiosas falando: Jesus é meu único Salvador, único Senhor e Salvador. Mas se não obedecerem observâncias de roupas, alimentos, dias, pagamentos, não serão salvos. Muitos têm práticas que nasceram nas trevas e introduzem nas suas denominações. Para muitas, Jesus é o Salvador, mas os seus ensinamentos são insuficientes. Tratam Jesus, muitos, como um Deus menor, um Deus insuficiente, porque precisam ir lá na antiga aliança e trazer práticas para complementarem a sua doutrina religiosa. E assim nós vemos em várias e várias denominações religiosas. Se você está em uma denominação dessas e você sai, você é destratado, humilhado, considerado um desigrejado, um endemoniado, um desviado. Por que, amados? Porque quando a pessoa frequenta uma seita religiosa e ali não tem
na totalidade os ensinamentos de Jesus, mas sim um parcial. Quando você sai do meio daqueles, você é um desigrejado e um desviado. Mas o que é um desviado? Para muitas denominações religiosas, desviado quer dizer desviou da igreja, da religião, da congregação deles. Mas eu tenho uma notícia triste e amarga, que existe muitos, milhares de desviados dentro da igreja, porque se desviaram dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Se desviaram dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O amor, o perdão, a misericórdia, o ajudar uns aos outros, o orar uns pelos outros, o fazer o bem, o perdoar os vossos inimigos. Amados, tem denominação religiosa que se você sair do meio deles, os que ficarem ali não podem nem cumprimentar estas pessoas. Nós vemos seitas religiosas, demoníacas. Se você sair do meio deles, você é destratado, você é como se fosse pior que um bandido. Você vira um leproso. Existem relatos de uma denominação, de uma seita religiosa diabólica, que uma mãe saiu do meio deles e a filha nem podia cumprimentar mais ela, não podia mais falar com ela. Olhem só, algo diabólico. E muitos estão enraizados, escravizados nesta religião. Em várias denominações, se você sair do meio deles, você não é mais nem cumprimentado, viram a cara para você. Cadê o amor do Senhor Jesus Cristo? Cadê o perdão, a misericórdia? Amados, e se nós olharmos para estas tais seitas religiosas, nós vamos ver que ali vai ter várias práticas e ensinamentos, doutrinas, que não vieram da nova aliança, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque se olharmos, Jesus, judeu, saiu do meio deles e foi chamado até de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios. Então, para eles, Jesus era um desviado, um endemoniado, chamaram de Beelzebu, um desigrejado e um rebelde, porque Jesus tinha uma visão diferente, sendo o Filho unigênito do Deus Criador do céu e da terra. E hoje é assim. Você está numa denominação, você tem uma revelação de Deus, você sai e aí você vira um endemoniado. Hoje, se você questionar o seu pastor pela Bíblia, você é considerado um rebelde, você não aceita ser liderado, você é um cabrito. Quando você muitas vezes conversou com o seu líder e falou: onde está escrito isto? Qual versículo? Qual capítulo? Ah, você não aceita ser liderado, você é um rebelde, você quer trazer confusão na igreja. Não é assim, amados. Não digo isto na totalidade, mas em muitas situações não acontece isso. Nós vemos estas situações diariamente em várias denominações religiosas. Quando você chega e você diz
Ah, você não tem entendimento, você não tem revelação. Isto é uma revelação de Deus, isto é uma revelação dos anjos. E o que o apóstolo Paulo diz quando uma pessoa quer mudar o evangelho, ou quer trazer um novo evangelho? O apóstolo Paulo diz que não existe outro evangelho a não ser o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que devemos ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos os ensinamentos da idolatria, da superstição mística através de amuletos, ensinamentos do ocultismo, ensinamentos de práticas que nasceram no ocultismo, como sessões, descarregos, fogueiras, correntes, círculo, sessões, várias práticas que nasceram no ocultismo e foram introduzidas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas dizem: ah, nada a ver, isto é bom. Existem testemunhos, alguns vão dizer: ó, através do trabalho tal, tem testemunho, tem milagre. E o que nós vemos em Mateus 24, se eu não me engano, diz que Satanás, se possível, irá enganar até os escolhidos de Deus através de sinais. Sinais. Você poderá receber um sinal através de um trabalho que é desaprovado ou condenado por Deus, e você vai achar: ah, foi Deus que me curou. Vai existir sinais que veio pelo inimigo, porque, se possível, ele enganará até os escolhidos, o povo escolhido de Deus. Por isso muitas pessoas recebem sinais através de imagens, através de ídolos, através de amuletos, através de práticas que nasceram nas trevas. E aí as pessoas: não, isso aí é bom, vamos fazer o círculo tal, a corrente tal, a sessão tal, o descarrego tal, a fogueira tal. E aí acontecem sinais. Ah, é de Deus. Mas Deus condena ou desaprova? É uma pergunta, amados. É uma pergunta. Muitas pessoas estão movidas por ventos de doutrinas, como diz em Isaías. Ensinamentos fora dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, sim ou não? Jesus é o cabeça da igreja que seguimos, sim ou não? Jesus é o único Senhor e Mestre, sim ou não? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, sim ou não? É sim ou não, amados? Hoje nós vemos vários líderes na ostentação, carros importados, mansões, iates, apartamentos luxuosos, alguns se ostentando, relatando que tem casas de 1.000 metros quadrados, 7, 8 carros na garagem, enquanto vão em muitos cultos, aonde muitos coitadinhos... Ah, mas o povo de Deus não é coitadinho. O povo de Deus é mais que vencedor, amém? O céu é a vitória que muitos não vão ter, a eternidade, o céu de glória, moradas celestiais. Mas quantos filhos de Deus contam as suas moedas para pagarem ali um ônibus ou uma condução para ir até o culto, ou caminham vários quilômetros a pé?
Nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que muitas vezes pessoas que acham ser testemunhos de motivação para pessoas ofertarem, abrirem o seu bolso, vai ajudar, mas muitas vezes vai enfraquecer. Testemunhos de cura, de libertação, de transformação de vidas, de mudança de vida, vai edificar a igreja. Mas testemunhos de ostentação, vaidade, soberba, não edifica. Muitos até poderão achar, se eu contar que eu tenho uma casa de tantos metros quadrados, que eu tenho tantos carros na garagem, que eu tenho iate, isso, aquilo, vai incentivar pessoas a abrirem o bolso. É esta motivação que muitos têm. Eu vou dar também, porque aí Deus vai me dar tanto. Amados, pare de cair nas astutas ciladas de Satanás. Oferte de coração, abençoe a obra de Deus de coração. Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a sua família. Mas pare de cair nas astutas ciladas de Satanás. Um homem de Deus não é um homem que vive na ostentação, na soberba, na vaidade. Muitos ali pregam ser santarrões de Deus, e nós vemos testemunhos de ostentação, enquanto muitos passando necessidade, fome, muitos ali com seus carros importados, ostentando com dinheiro das ovelhas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, pessoas alimentando lobos devoradores, manipuladores, como diz o apóstolo Paulo, fraudulentos, fraudadores da palavra. Usa apenas a palavra como se fosse um comércio qualquer, negociam a palavra, enganam muitas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os irmãos podem ter notado, eu não cito nomes de líderes, nem nome de denominações religiosas, porque isto não vai edificar. Os irmãos, Deus, o Espírito Santo vai revelar denominações e líderes na mente de muitas pessoas que praticam estas práticas que eu falei. Deixe o Espírito Santo, Deus trabalhar. Quando Deus trabalha é melhor, amados. Às vezes as pessoas começam a citar nomes, citar denominações, só arrumam confusão, só arrumam contenda, só arrumam divisão. Deixe Deus trabalhar nos corações. O resultado vai ser bem melhor. Bem melhor, Deus trabalhando em nós. O Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus Cristo disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Jesus nunca disse para não crer em Deus e só crer nele. Não, é para crer em Deus o Pai, mas crer também em Deus o Filho, aonde o próprio Pai deu para ele todo o poder no céu e na terra. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Continue sim orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Continue ali curtindo o canal no YouTube, aqueles que gostam da pregação. Divulguem com amigos, familiares, grupos. Vamos juntos trabalhar para Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos, transformar vidas. Que Deus venha abrir porta de emprego, caos na justiça, na aposentadoria, nas vendas.
Filhos que trabalham com vendas, que Deus venha abrir a porta das vendas, abençoar, que Deus venha transformar vidas, que Deus venha, glória a Deus, aleluia, atender as nossas orações, as nossas petições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, continue orando pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, orando pelos necessitados, acamados, flagelados, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,